Hebreus, você vai passando aí para frente, você vai passar pelas cartas de Paulo, Romanos, você vai passar por primeira, segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai passar por Gálatas, Efésios também, você vai passar por Colossenses, Filipenses ou vice-versa, né? Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, Tito, você vai encontrar Hebreus. Filemon, você vai encontrar Hebreus. Agora, olha só o versículo 1. Quando que começou a contar a respeito de final de tempos? Quando começou a se tratar a respeito disso? Olha só. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou a nós nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, então quando o Senhor Jesus começou a falar, já começou a contar como últimos dias. Teve um problema isso lá no tempo de Paulo, quando ele estava falando, se eu não me engano, para a igreja de Coríntios, não estou lembrado, mas alguns não queriam trabalhar mais, porque se falava dos final dos dias, fim dos tempos, alguns não queriam trabalhar mais. Paulo disse não, porque ainda faltava muita coisa para acontecer. Paulo disse não, se você não trabalhar, você também não coma, né? E ele falou algumas coisas lá e tratou com aquele povo, mas desde aquela época do Senhor Jesus já se falava a respeito de final dos tempos e fim dos dias, e só que o cenário era outro. Se falava assim, mas o cenário era outro. Mas hoje o cenário está praticamente pronto para que o Senhor Jesus possa voltar e para que Ele possa levar a sua igreja para morar com Ele. Amém, amado? E então as nações, né, lá como nós estávamos falando, lá do Pentecostes, dos primeiros cristãos, das comunidades judaicas, elas também estavam localizadas no Império Oriental, também no Império Romano, no grego em comum, mas também existia ali até a Itália e o extremo do Oriente, como Babilônia, e até ali muitas outras regiões ali nós estamos vendo hoje, né, a respeito do dia de Pentecostes. Muitos estavam lá e muitos estavam incluídos, muitos eram visitantes, né? Por isso que ele falava ali com aquela multidão, onde nós já comentamos que eles ouviam cada um na sua língua. Mas quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é tão importante na nossa vida, porque o Espírito Santo, irmãos, na verdade ninguém é nada sem Ele. E Ele é a marca, por exemplo, de quem Jesus vai buscar. É como se assim, por exemplo, aquele que entrega a vida para Jesus, ele recebe, vamos supor, vou fazer aqui uma marca que está longe de mim hoje. Ele recebe uma marca, ó, esse é de Jesus. Aquele não recebeu Jesus, não cumpriu as Escrituras, ele fica sem a marca. Quando Jesus voltar, ele vai identificar pela marca. O Espírito Santo é o diferencial naquele que Jesus, aquele que vem. Você lembra do filme do desenho, ou daquilo que nós sempre colocamos no DVD do arrebatamento? Aquele desenho simples, parece assim, interessante, né? Interessante, pode pegar um, mas não pega outro, né? Pega um aqui, outro lá, exatamente por isso. E você pode perceber que algumas pessoas estão tão ansiosas, e quando elas percebem um movimento diferente, elas já se alegram, a menininha ali correndo, né? É claro que a Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Ele expôs daquela maneira para que a pessoa possa perceber e ver exatamente como as coisas são. Os que se alegram na presença do Senhor e desejam a presença do Senhor. Mas uns são retirados e os outros não, por causa dessa marca que a pessoa tem. Ela recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, como que diz, esse está selado. Esse o Pai o selou. E quando nós falamos a respeito de selo um tempo atrás aqui, a partir do momento que alguma coisa é selada, uma correspondência é selada, é destinatário. Outra pessoa não pode abrir. Por que o apóstolo Paulo diz assim que nem a morte, nem a espada, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus? Porque exatamente por isso, por causa do selo. A não ser que a pessoa ela escancare a vida para o mundo e fala, deixa Jesus para lá, não quero saber de igreja, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada. Aí é uma outra história, é o querer da pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa fala, eu quero Jesus, a pessoa pode passar por luta, a pessoa pode passar por dificuldade, até mesmo cambaleando na presença do Senhor. Jesus é com ela. E Jesus tem prazer na vida dela. O cristão, ele só é derrotado, você sabe quando, irmãos? Quando ele desiste, quando ele fala, não quero mais. Aí
Ele deu um passo para trás, ele é derrotado. Mas até mesmo no campo de batalha, quando aparentemente ele está destruído, puxa, que vida ruim, que vida destruída, você está perdido, irmãos. Isso aos olhos dos homens. Os heróis da fé, como relata a carta aos Hebreus, irmãos, eram pessoas que buscavam de Deus, eram pessoas que esperavam em Deus algo melhor. Mas é interessante, irmãos, que são pessoas que esperaram em Deus. Eles perderam suas vidas, perderam entre aspas, né, suas vidas. Mas o interessante, irmãos, que eles não encontraram, não receberam aqui aquilo que aparentemente as pessoas esperavam. Mas a Bíblia diz que eles receberam algo muito mais excelente, que foi uma pátria celestial. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, foi preparar para eles. Olha só, eu vou ler para você. Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso de número 13. Aí pertinho, né? Hebreus capítulo 11, verso de número 13 da palavra de Deus, onde fala a respeito de muitos que morreram ali, esperando e... Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 13, diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Sabe aquilo que a pessoa ela busca, mas parece que não vem, dá a impressão que ela morre, dá a impressão que a pessoa diz assim: morreu, não recebeu a promessa, então você está falido, então você é um fracassado. Que isso diante dos olhos dos homens. Mas olha só, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente e mostram que buscam a pátria, né? Que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora não desejam uma melhor, ou seja, uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, eles não se envergonharam de Deus. Muitas vezes pela vida que leva, muitas vezes pela renúncia, muitas vezes pela vida que leva, fala assim: puxa, nem parece que eu sirvo a Deus, e acho que vivo a vida de vergonha, coisa assim desse tipo, dessa natureza. Mas aqui a Bíblia diz que eles não se envergonhavam de Deus, de terem Jesus nas suas vidas. E diz também que Deus não se envergonhou deles. A palavra de Deus diz, irmãos, através do Senhor Jesus, que quando o homem no sentido geral, quando a pessoa se envergonha do Senhor Jesus aqui na terra, ele vai se envergonhar também diante da pessoa, diante de Deus, diante do Pai. O dia do julgamento ele vai se envergonhar, como quem diz: não te conheço, como está registrado lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. E aqui você vê que interessante, né? Os homens buscam as coisas, mas o que Deus tem preparado é muito melhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Alguma colocação, alguma questão, irmãos? Fique à vontade, tá bom? Versículo de número 18, vamos lá, de Atos capítulo 2, verso de número 18, diz assim: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e embaixo na terra, e o sangue, fogo e vapor e fumaça. Versículo 20: e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Existem linhagens de pensamento a respeito desse assunto. Por exemplo, alguns falam a respeito desse assunto de céu se enegrecer e coisa assim. Alguns falam a respeito disso quando o Senhor Jesus ele deu um grito de vitória lá na cruz do Calvário. Alguns dias atrás nós comentamos a respeito disso, a respeito de algumas coisas que aconteceram quando Jesus ele deu um brado de vitória lá. E está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo de número 50. Se você quiser acompanhar, você tem toda a liberdade, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 50. Essa é uma linhagem de pensamento.
Depois nós vamos falar a respeito de outras também. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso de número 50, diz assim a palavra de Deus. Mateus 27, 50. E clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Jesus lá na cruz entregou o seu espírito. Olha só o que aconteceu. E eis que o véu do templo se rasgou. O véu é a separação, aquilo que separava Deus do homem. O véu do templo se rasgou, não há mais separação. Agora diretamente ali a Deus em nome de Jesus. Se rasgou de alto a baixo. E tremia a terra, ou seja, tremor, terremoto. E fenderam-se as pedras, ou seja, as pedras até mais fortes, mas elas se fenderam, elas se partiram. E abriram os sepulcros. E muitos dos corpos dos santos que dormiam e foram ressuscitados, né? E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós falamos a respeito disso. O centurião se assustou e dizia: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então você percebe, alguma linhagem de pensamento diz que aconteceu exatamente isso, porque o céu se escureceu e algumas coisas aconteceram mais aí, como nós já lemos. Outra linhagem de pensamento é a respeito também do final dos tempos, ou seja, no tempo da tribulação, quando Jesus, porque é acompanhado de uma palavra que diz assim, irmãos, no versículo posterior, versículo de baixo, é acompanhado de uma palavra que diz assim, olha, falando do sol tal do dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então alguns têm outra linhagem de pensamento, outra forma de pensamento e de acreditarem também, que tem a ver com o período da tribulação. Por quê? Porque nesse período aqui, a tribulação, 7 anos, dividida em duas partes de 3 anos e meio, 3 anos e meio de falsa paz, aquilo que o anticristo vai fazer, e aparentemente resolver o problema e a situação do mundo inteiro. Por exemplo, o Oriente Médio, aquelas guerras, fome e tantas coisas assim. O anticristo, ele vai se levantar, por isso muitos vão crer nele, porque ele vai aparentemente resolver o problema das nações. Mas a segunda parte, ele vai se manifestar realmente como ele é, ou seja, o diabo ele vai tirar a máscara, ele vai se mostrar realmente como ele é. Está no filme Megiddo também, né? E aí, só que em um dos períodos, ele vai estará no templo de Jerusalém, e ele vai estará com a imagem dele, e ele vai querer que os judeus adorem aquela imagem, a imagem que ele pôs, né? E que os judeus o adorem. Só que os judeus, eles não adoram ídolos. A questão é essa. O brasileiro, irmãos, é a coisa mais simples do mundo. O brasileiro, os judeus é um povo muito zeloso. Teve sim esse processo, essa cegueira de entendimento. Muitos vivem pela mentira até hoje, que creem que o corpo de Jesus foi roubado, como está relatado lá nos evangelhos. Eles ganharam soma grande de dinheiro para enganar e para dizer isso, né? Para que a popularidade do Senhor não aumentasse mais ainda. Mas muitos, eles vivem exatamente por isso. Então, amado, você percebe que os judeus eles não têm essa adoração de ídolos desde o começo. Isso vem desde berço. É os brancos da vida, irmão, não se preocupa não. Isso vem desde berço, essa adoração. Então o anticristo vai pôr a sua imagem lá, as pessoas, e vai ordenar que seja adorado. As pessoas não vão adorar, os judeus não vão adorar. E aí vem a perseguição, né? O final, a hora que ele vai pegar mesmo os judeus para... Aí onde a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe por que invocar o nome do Senhor? Mas os judeus não rejeitaram? Rejeitaram. Mas eles foram enganados, dizendo que o corpo de Jesus não ressuscitou, mas que o corpo de Jesus, ele foi roubado. Então eles vivem com zelo ainda por essa mentira. Eles vivem por essa mentira. Até para acreditar numa mentira, eles têm esse zelo, eles carregam isso também. E então, isso que eu estou falando para você, está registrado. Você quer acompanhar? Só para a gente fortalecer aquilo que está sendo dito. Mateus mesmo, capítulo 28, versículo de número 11. Os judeus acreditam nisso, a não ser os que se converteram ao Evangelho. Mas a maioria, ou quase todos os judeus, eles acreditam nisso. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 11, onde diz assim a palavra de Deus:
No meu aqui fala a respeito da mentira dos judeus. Diz assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Todas as coisas que haviam acontecido veio um anjo lá e desceu um anjo, e a porta do sepulcro se abriu, Jesus recitou aquela história toda real como ela é, como nós vimos no vídeo alguns dias atrás. Eles contaram exatamente ali, até ali eles estavam com boa intenção, chegaram e contaram para os principais sacerdotes o que eles iam fazer. Um anjo desceu lá e eles caíram como mortos. Continua dizendo assim: e os congregados, eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando-os: dizei, olha o que eles tinham que dizer, vieram à noite os seus discípulos, e dormindo nós, furtaram o corpo de Jesus. E se chegar ao ouvido do governador, para que eles não fossem punidos, olha só, e se chegar isso ao ouvido do governador, porque eles deveriam ser punidos por terem dormido, nós o persuadiremos, ou seja, nós vamos convencer ele, o governador, e nós poremos vocês em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. É por essa mentira que eles vivem. Então os judeus, para eles o Messias ainda não veio. Para eles não vivem no ano 2012. Eles estão contando desde como que Jesus não tivesse vindo. Então o ano deles está num número bem alto, né? E eles vivem por essa mentira. Então eles ainda estão esperando o Messias. Como o anticristo vai vir resolvendo todo esse problema, aparentemente resolvendo, eles vão achar e vão aceitar o anticristo imaginando que é o Messias, porque eles esperavam que Jesus resolvesse toda aquela opressão de Roma. Tudo aquilo que eles esperavam de Jesus, o anticristo vai fazer. E eles vão acreditar nisso. Só que quando eles derem de frente com o ídolo dentro do templo, para que eles pudessem adorar, eles vão perceber que não é o Messias, porque o Senhor Jesus, o Messias não aceita esse tipo de adoração a ídolo, mas somente ao nome dele. E aí é onde, como nós falamos a respeito disso, a situação vai se complicar para o lado deles, e eles vão clamar a Jesus. E é por isso que está escrito que todo aquele que invocar o nome de Jesus, o nome do Senhor, esse será salvo, porque o Senhor tem uma promessa com eles. Nós somos mais bem-aventurados do que eles, é claro. Nós não vamos ter que enfrentar o anticristo cara a cara, né? Mas eles vão ter que passar por esse processo aí, porque negaram ao Senhor Jesus lá no começo. Amém? Então muitos falam a respeito disso também. Muitos estudiosos têm essa outra visão, porque acompanha esse versículo, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Diz aí a respeito do sol e de sangue, das coisas que vão suceder também. Então esse versículo é praticamente continuação do outro, mas louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deu para esclarecer algumas coisinhas? Algum irmão tem algum comentário para fazer? Os discípulos perguntaram assim para Jesus: Senhor, mas quando serão essas coisas? Jesus já, falou a respeito da parábola da figueira e de tantas outras coisas lá. E Jesus, para eles, irmãos, para os discípulos, para os que andavam com ele, Jesus tratava diferente. Algumas coisas que eles não entenderam, eles não entendiam, Jesus chamava eles de lado e explicava para eles. Por quê? Porque muitos que estavam ali não criam, e os discípulos que iriam influenciar todas as nações. Dos discípulos ia começar a formar a igreja. Então, algumas conversas em particular, algumas declarações em particular, Jesus chamava ali eles, algumas declarações ali, e Jesus dizia para eles algumas coisas que aconteceram, por exemplo, como na transfiguração. Olha só, quando Jesus ele transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João que subiram no monte lá, Jesus transfigurou diante deles. Pedro disse assim: quer que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés, E, enfim, depois daquele momento todo, Jesus transfigurou, o corpo glorificado, eles ficaram espantados e Jesus falou assim para eles: fala nada para ninguém. Fala nada para ninguém, filho. E disse mais algumas coisas lá para eles, Então muitas coisas Jesus guardava, vamos dizer assim, vamos chamar de uma espécie de um segredo ali com os discípulos. Então Jesus, irmãos, tinha essa intimidade com eles. Aqui, Mateus capítulo 17 fala a respeito disso. E os discípulos, ouvindo a voz,
esse é o meu filho amado, em que eu tenho prazer. Deus se manifestou dessa maneira. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, e não tenhas medo. E erguendo eles, levantaram os olhos, não viram ninguém, mas somente a Jesus eles viram, porque os outros passaram. Olha só, Mateus capítulo 17, verso de número 9, confirmação disso que eu estou falando para você. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou. Jesus não pediu, Jesus deu uma ordem diferente. Jesus lhe ordenou, Mateus 17, 9, depois dessa visão que eles tiveram, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, até que Jesus ele ressuscite, suba aos céus, aí vocês podem contar, aí vocês têm essa liberdade. Mas a ninguém conteis, a ninguém vocês podem contar isso. Então, você percebe que com os discípulos, Jesus eles tratavam assim de maneira diferenciada. De uma maneira diferenciada. Como a Bíblia diz que o tratamento do pai é diferente com os filhos do que com os servos. É claro que é tratamento diferenciado. O livro de Salmos diz que o pai ele revela algumas coisas e revela as coisas suas para os filhos, diz o livro de Salmos. Então, aquele que se coloca ali como filho de Deus, o pai tem um tratamento diferente. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso.